A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero José Roberto, mais uma vez, com Você Conhece a Sua Bíblia? E eu quero, aqui em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade e de poder, talvez, tirar a dúvida de alguém que está me ouvindo neste momento. E se não for a sua dúvida, compartilhe com alguém que também pode ter a mesma dúvida. Amém? Mas antes eu quero te pedir, caro ouvinte que está me ouvindo neste momento, entra lá no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um like lá na mãozinha, né? E ative o sininho também para que toda vez que eu colocar um vídeo no YouTube, você possa ser notificado. Comente, compartilhe com outras pessoas, para que outras vidas também possam ser edificadas e abençoadas. Amém? E a dúvida de hoje diz assim: Deus aprovou a mentira das parteiras de Israel e da prostituta Raabe? Vamos começar aqui analisando o caso mais simples, o das parteiras de Israel. Faraó havia dado uma ordem terrível. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servides de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 e versículo 16. As parteiras tinham duas opções: obedecer a Faraó e serem assassinas de muitas crianças, ou desobedecê-lo e arriscar a própria vida, tentando contar a ele algumas histórias, ainda que parcialmente verdadeira, para se safar dessa. Elas escolheram a segunda opção. Na sequência, a Bíblia diz também sobre elas: E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 20. Aqui observamos que Deus as abençoa. Muitos questionam, nesse caso, se Deus as teria abençoado mesmo elas tendo mentido. Vamos ver. Podemos pensar aqui, primeiramente, que, apesar de Deus detestar a mentira, pois ela é um pecado, ele compreende a situação difícil que essas mulheres estavam vivendo naquele momento. O que seria mais destrutivo? Ser assassinas de diversos bebês ou mentir ao faraó? Evidentemente, o pecado maior seria compactuar com a matança que Faraó queria impor. Assim, Deus teria sido misericordioso com elas, porque elas escolheram o mal menor. Em segundo lugar, podemos também pensar aqui que essas parteiras seguiram um princípio importante na decisão tomada por elas: obedecer ao desejo de Deus de dar vidas àquelas crianças era maior do que obedecer às ordens de um tirano. Nesse caso, salvar a vida dos bebês seria a melhor escolha a fazer. Vejamos então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes: importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Leia também: para Deus existe pecadinho e pecadão? Não, claro que não. No caso da prostituta Raabe, observamos que acontece algo parecido. Ela protege os espiões do povo de Deus dos homens de Jericó que estavam querendo matá-los. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Se encontra no livro de Josué, capítulo 2, versículo 3.
Raabe não hesita em protegê-los e para isso mente. O resultado disso foi a proteção recebida por ela, entendida por muitos como uma grandiosa bênção de Deus. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Livro de Josué, capítulo 6, verso 17. No caso de Raabe, ela teve de fazer uma escolha também difícil: proteger os homens que serviam a Deus no caso, a qual ela estava começando a conhecer e da qual seu coração estava começando a amar e crer, ou ser fiel ao seu próprio povo, um povo pagão e maligno. Ela escolheu honrar os homens de Deus e o povo de Deus. Na minha opinião, o que temos aqui não é uma aprovação de Deus, há uma mentira, mas o puro exercício da misericórdia de Deus na vida de uma mulher pagã, em processo de conversão, que demonstrou uma grande fé no Senhor. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Livro de Josué, capítulo 2, verso 9 e 10. A misericórdia de Deus foi tão grande na vida dessa mulher que ela é apontada como trisavó do rei Davi e fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 5. Sendo assim, esses dois casos não podem ser considerados um exemplo de aprovação de Deus ao uso de mentiras. São casos bastante específicos e extremos e devem ser analisados dentro de seus contextos, conforme fizemos agora, para que se compreenda exatamente a atitude misericordiosa de Deus em situações que fogem à normalidade. Amém? Deus abençoe. Esse foi mais um Conheça. Você conhece a sua Bíblia? Deus abençoe, caro amigo, meu irmão, minha irmã, ouvinte, no nome de Jesus. Fiquem na paz de Jesus.